escrevessem aí, e principalmente, é que o líder não pode ser centralizador em se tratando de GECEL. O líder não pode ser centralizador. Por quê? Porque ele vai, até por falta de tato, de jeito, ele vai acabar descaracterizando toda a temática, todo o formato pelo qual o GECEL foi montado. Então, quando o líder é centralizador, seria bom que ele não fosse líder de GECEL. Então, uma das coisas que a gente precisa é se autoavaliar. Você se autoavaliando, você se vê um líder centralizador? Você se vê uma pessoa que deixa comigo que eu resolvo? Na linguagem para quem gosta de esporte, você é o cara que bate o escanteio, corre para a área para cabecear e marcar o gol, e se não der certo, você corre de volta para defender lá no gol. Se você é um camarada que é o faz tudo, x tudo no GECEL, não vai dar certo. Então, GECEL é um lugar... Isso aí. Não dá para ser fominha no GECEL. Muito bem, Ronaldo. Não dá para ser fominha no GECEL. O GECEL é um lugar que a gente tem que trabalhar em parceria, é um lugar que a gente tem que trabalhar em equipe, e as pessoas têm que ter espaço para poder se sentirem à vontade. Pode mudar no grupo, se você futuramente almeja trabalhar com um pequeno grupo e vai estar à frente. Penso que você já faz isso na igreja, ama as ovelhas. O pequeno grupo você vai poder demonstrar isso na prática. Porque, obrigatoriamente, pastoreio é a vida do pastor na vida do liderado, na vida da igreja. É a vida das pessoas lideradas na vida do pastor. É uma troca. Vocês vão precisar se envolver, regaçar as mangas e viver esse momento chamado pequeno grupo. Essa interação vai fazer com que as pessoas que estiverem no seu pequeno grupo, no seu GECEL, sintam-se amadas, sintam-se acolhidas, sintam-se cuidadas. E aí, naturalmente, quem é cuidado, conhece alguém que não é, vai levar essa pessoa para o aprisco onde ela está sendo cuidada. E, a partir daí, a gente começa a pensar em multiplicação. Mas é só quando as pessoas com as quais estamos lidando entenderam que, de fato, a gente está gastando a nossa vida na vida delas. A gente está vivendo, de fato, esse momento de GECEL, olhando para as pessoas como ovelhas que precisam ser pastoreadas. Estou tranquilo? Pensando no pequeno grupo, tá bom? E na sequência, a gente está aí quase dando 22h30, a gente vai conversar um pouquinho sobre o nosso trabalho. Então, olha, antes de você pensar no crescimento da igreja, a igreja ela vai ser a consequência da realidade do GECEL. É por isso que a gente está trabalhando para que você tenha para que você tenha uma mentalidade, como a gente sempre frisa. Precisamos, já que somos líderes, e vocês são a nova geração de líderes e pastoras, de missionárias, enfim, de pessoas que vão estar à frente da igreja no futuro próximo. Alguns já até estão liderando, né, alguns ministérios. Então, nós precisamos pensar fora da caixa. Precisamos ser ousados, destemidos. Então, quando a gente pensa na questão de GECEL, aí eu queria que você colocasse: o GECEL é um pequeno grupo que sintetiza a própria igreja.
GECEL, pequeno grupo, que sintetiza a própria igreja numa dimensão reduzida. E... Numa dimensão o quê? GECEL, ou um pequeno grupo, que identifica a própria igreja numa dimensão reduzida. GECEL é uma própria igreja, apenas numa dimensão reduzida. Nesse sentido, poderíamos dizer que um pequeno grupo, um GECEL, possui múltiplos focos. Um GECEL possui múltiplos focos. Ponto. Mesma linha. Mas que focos são esses que apresentam uma igreja numa dimensão reduzida, chamada pequeno grupo ou GECEL? Que focos são esses? Então, eu queria que você colocasse aí. Letra A. Primeiro foco, ou primeira perspectiva, olhando para cima. Primeiro foco, olhando para cima. Posso seguir? Esse foco é vertical e nos lembra de que uma das finalidades de um pequeno grupo é ajudar as pessoas a conhecerem a Deus. Uma das finalidades do pequeno grupo é ajudar as pessoas a conhecerem a Deus. Por isso, o primeiro foco é vertical. Letra B. O segundo foco que o GECEL, pequeno grupo, aborda é o foco para dentro. Também somos conduzidos a conhecermos uns aos outros, vírgula. Também somos conduzidos a conhecermos uns aos outros, vírgula. Pois nenhum conhecimento de Deus se sustenta sem que também passemos por nossos irmãos e irmãs. Referência bíblica, 1 João 4, versículo 8 e 20. Versículo 8,20. 1 João 8, 4, versículo 8 e também o 20. Letra C. Então nós falamos o foco de olhar para cima, o foco de olhar para dentro. Letra C. O foco de olhar para fora. Não basta conhecermos a Deus e aos nossos irmãos e irmãs, vírgula. Não basta conhecermos a Deus e aos nossos irmãos e irmãs, vírgula. Também é preciso levar esse conhecimento para fora da comunidade. Pastor, mais devagar aí, por favor. Tá bom, eu volto. Letra C, foco para fora. Não basta conhecermos a Deus e aos nossos irmãos e irmãs, vírgula. Também é preciso levar esse conhecimento para fora da comunidade, vírgula, em direção aos que ainda não conhecem. Ou seja, vírgula, estamos falando de um foco evangelístico. Letra D. Foco para frente. Um GECEL, pequeno grupo, também foca na formação de liderança, vírgula. Vou voltar em letra D, foco para frente. Um pequeno grupo também foca na formação de liderança, vírgula, pois pressupõe que todos são capazes de realizar alguma função que contribua para o crescimento do reino de Deus. Beleza? Isso vem fortalecer
a última tela que a gente colocou para vocês aí. O trabalho de um grupo reduzido de cristãos. E aí você pode pôr entre parênteses, esses cristãos são chamados de clero. A igreja sai do ambiente familiar, se institucionaliza com Constantino, e aí poucas pessoas têm acesso. Na verdade, o que Constantino vai fazer é cristianizar as pessoas. Eu penso, queridos, que é uma das fases mais complicadas da igreja. Um dos momentos mais complicados vividos pela igreja é a época de Constantino. Tudo bem? Aí em algumas características presentes nessa reunião de culto, a gente observa as famílias no ambiente. Aí você tem uma comparação, ambiente do Novo Testamento. No Novo Testamento, nas igrejas ou nas famílias que se reuniam, que levavam as igrejas para dentro de suas casas, havia reuniões pouco formais, o número de pessoas era reduzidas e facilitava a intimidade entre as pessoas. Havia relacionamentos mais horizontalizados e menos hierárquicos. Mais horizontalizados, menos hierárquicos, e havia uma mistura entre pessoas tidas como líderes do movimento com pessoas recém-chegadas. Havia uma mistura de pessoas de diferentes classes sociais também. Havia também uma mistura entre pessoas com diferentes graus de maturidade no contexto da comunidade cristã. Aí você vai para as reuniões da igreja pós-Constantino, e o que a gente percebe da característica dessa igreja pós-Constantino? Eles se caracterizam por prever um número maior de pessoas. O relacionamento dessas pessoas são pautados na hierarquia eclesial. Havia uma separação das pessoas por posição na sociedade imperial. Havia uma separação das pessoas por grau de experiência na vida cristã e etc. Você vai perceber que, paulatinamente, a nova estrutura vai separando as pessoas em grupos hierarquicamente dispostos, que ganham a sua identidade a partir de vários critérios. 2 pontos. Primeiro critério, a interpretação equivocada dos relacionamentos. Segundo critério, a questão do status social de quem faz parte dessa igreja. Há essa separação de status social. Há também o formato do modelo imperial vigente. Então, essas características da igreja implantada pelo Império de Constantino. Aí, a gente chega numa condição que diz assim: as reuniões entre os cristãos abandonam a sua característica familiar e passam a se materializar em estruturas formais, ou seja, deixa de ter aquele formato da igreja primitiva, deixa de ter aquele formato informal e passa a ter realidades voltadas para cerimônias que eram altamente complexas. E aí não é preciso dizer, quando a gente compara a igreja neotestamentária com a igreja que Constantino implanta, colocando essa igreja debaixo de um guarda-chuva chamado Estado, você vai ver que essa igreja ela fica estruturada, ela tem um tempo, ela tem uma estrutura eclesial, porém as pessoas se distanciam. O que eu estou querendo mostrar para vocês nessas falas, nesse momento? É que nós, na igreja neotestamentária, tínhamos um formato que era muito mais fácil de atrair as pessoas. Quando a igreja se institucionaliza, quando a igreja vem para debaixo do guarda-chuva do Estado,
a igreja passa a ter um formato estrutural bonito, porém perde a informalidade, porém perde aquele contato, perde aquele diferencial. E isso vai fazer com que? Vai fazer com que as pessoas tenham dificuldade em viver como era na igreja primitiva. Nós estamos falando aí, então, do século 3, 4, e só quando chega lá no século 16, que a gente tem a questão do Martinho Lutero, que é o que a gente conhece como o reformador, né? Martinho Lutero é o, vamos dizer, é o patrono da reforma protestante. Só quando a gente chega na questão do Martinho Lutero, que ele vai questionar o formato estrutural da igreja, a questão teológica, e há um divisor de águas no século XVI. Século XVI, então, onde Martinho Lutero trabalha essa realidade trabalha essa realidade e vai, então, cuidar dessa questão estrutural, trazendo a simplicidade de volta para os pequenos grupos. Se o Martinho Lutero é o patrono da teologia na questão da reforma protestante, se o John Wesley, então, é aquele que vai trazer de volta aquilo que nós perdemos lá na igreja primitiva. E isso é importante a gente ter em mente. É importante a gente ter isso bem claro, que o John Wesley, ele é o camarada que vai cuidar dessa parte da vida prática da igreja. Se você observar, lembra que eu falei no nosso início de aula, se observar a nossa igreja, você vai ver que ela tem estrutura, ela tem aquela base toda pronta, mas às vezes nós trabalhamos de tal forma que as pessoas estão como é que a gente pode dizer assim, meio que distante umas das outras. As pessoas se conhecem no ambiente cultico, as pessoas se conhecem no ambiente devocional ali do momento. Mas muitas pessoas saíram daquele ambiente cultico, eles não têm vivência entre eles fora daquele ambiente. Doido, chamado George Whitefield, eles criam um clube santo. E é a partir daí do clube santo que os pequenos grupos começam. A igreja anglicana tem rejeição àquilo que John Wesley está fazendo. John Wesley acaba se desligando da igreja anglicana. Ele tem uma frase do John Wesley que é conhecida nossa, quando ele diz assim: a minha paróquia é o mundo. É porque ele já não tem mais espaço. Ele falece, já tem para mais de 12 mil pequenos grupos implantados, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, a chamada Nova Inglaterra na época. O John Wesley, então, traz de volta a simplicidade do tratar as escrituras em pequenos grupos de forma familiar, e traz de tal forma que, se você pensar que 12 mil células se implantar a igreja, não era essa a ideia. A ideia de John Wesley era que a igreja anglicana assumisse esses grupos. Mas como isso não foi possível, ela acabou se tornando a igreja metodista, né? Da qual a gente é oriundo, inclusive, né? A igreja metodista da Inglaterra. E o John Wesley, então, influencia esses pequenos grupos, eles vão se perder com o tempo, novamente. Vão se perder esse formato de família e tudo mais. E a gente vai, então, chegar numa condição que, mais ou menos na década de 70, é que essa realidade de pequenos grupos volta
a pulsar dentro das igrejas, dentro das grandes estruturas. E isso se torna uma realidade até que chega nos nossos dias. Vocês já devem ter ouvido falar da igreja do Puyanshu. Até alguns anos atrás, tida como a maior igreja do mundo, a ponto de ter cerca de 1 milhão de membros. Pensa aí. Quando essa turma se reunia quando tinha, por exemplo, ceia, eles tinham na parte inferior da igreja, eles tinham padaria implantada lá, para poder fornecer ceia para todo mundo. E quando tinha as reuniões, era o dia todo ônibus transitando para poder suprir a necessidade do povo. Os pequenos grupos, foi uma realidade implantada na Coreia, com Oyangshu, e que as pessoas pensaram na questão de oração, porque ele era um homem de oração. Deixa eu particularizar para vocês aqui, eu tive o privilégio de estar no Pacaembu, em São Paulo, e ver esse moço pregar lá. A pregação dele é uma pregação que levou em torno de uns 30 minutos. Só que para ele pregar em 30 minutos, ele ficou 4 horas orando, buscando a presença de Deus. Ele é um camarada muito voltado à oração. E muitos pastores aqui do Brasil, quando foram à Coreia para saber qual o motivo do crescimento da igreja, eles acharam que tinha a ver só com a oração, mas não era só oração. Tinha a ver também com essa distribuição em pequenos grupos. Os pequenos grupos fazem com que a igreja multiplique e cresça muito. Tá? Então, alguém quer fazer alguma pergunta? Via o microfone aí. Pastor, eu li um dos primeiros livros que eu li na minha vida foi A Quarta de Pequenos grupos. Vocês têm as referências. Isso se perde no 3º século, 4º século, com Constantino. Vem a Reforma. Passada a Reforma com Lutero, 2 séculos depois, o nosso patriarca, por assim dizer, John Wesley, traz de volta essa realidade de pequenos grupos, de simplicidade. E ele é o que a gente tem como referência para trabalhar essa questão de pequenos grupos. Depois isso se perde com o passar do tempo e começa a ser resgatado na década de 70. Tá? Na década de 70. E aí a gente tem vários nomes, nomenclaturas para isso. Célula, grupo, nossa igreja adotou o nome de Chessel, grupo de crescimento, evangelização e unidade. Tudo a ver com Atos 2, 47. Você pode pôr, na verdade, do 42 ao 47, que você vai ver que quando você entrar na sua igreja, abra sua mente, pense fora da caixa. O que você pode fazer para ajudar seu pastor, pensando em pequenos grupos? Deus abençoe. Ótima noite para todos.